Fortaleza vence o clássico diante do time do Ceará, projeta-se na tábua de classificação e está bem perto de garantir a sua permanência no Campeonato Brasileiro da Série A para o próximo ano. O time do Ceará fica numa situação difícil, é bem verdade, mas de superioridade ainda na pontuação diante de Fluminense, de Cruzeiro, de Botafogo, times que estão nessa luta encarniçada para permanecer na primeira divisão do futebol do Brasil. Essa questão da queda, todo mundo sabe que é muito séria. Aqueles times que tinham o privilégio de receber cotas do tempo em que participaram da Série A, perderam esse privilégio. Quem descer, como o Cruzeiro, por exemplo, que deve ter o quê? 60 milhões da televisão por campeonato, vai receber pouco mais de 10 milhões. É realmente um problema muito sério, daí o medo, o pavor, principalmente de grandes equipes que teriam, assim, enormes dificuldades a partir do ano que vem. É como está a situação até o presente momento. Campeonato Cearense de Futebol para o próximo ano, mesmo critério, já tudo entabolado. É sobre isso que a gente vai conversar também, já que o campeonato estadual ele faz parte desse monstrengo que é o calendário esportivo do Brasil. Há quem peça a redução, não, porque datas já perderam duas, os campeonatos perderam duas datas, a extinção dessa competição. E nós estamos aqui exatamente para comentar tudo isso. Ao lado, uma vez, do Nod Nogueira, pela ponta esquerda, não é? Chegando apressadinho, como sempre, o bombaiano aqui, o J. Lacerda, comentarista da Rádio Assunção Cearense. Sérgio Redes, Jornal Povo, escreve toda quinta-feira, belíssima crônica a respeito dos principais problemas estruturais do futebol brasileiro. E mais uma vez, participando do nosso programa, Eduardo Matos, comentarista esportivo, ex-Rádio Cidade, com participação em várias emissoras FM de Fortaleza, mais uma vez colaborando com o nosso programa. Daqui a pouco a gente volta. Bom, eu achei que o futebol apresentado por Ceará e Fortaleza ontem não foi dentro do padrão que pelo menos a gente imaginava, pela expectativa do jogo, pela importância do jogo. Afinal de contas, 44 mil pagaram no ingresso. Mas eu acho que o time do Fortaleza, ele usou do tal do pragmatismo, que dizem que é uma palavra emprestada pelo vício. Pragmatismo, né? Resolve aqui, ligeiro e tal, sem maiores preparações, sem maior preocupação, sem muito esmero, vai, é o que funciona, então rola. Exatamente por tomar um gol, não, fazer um gol a 12 minutos. E como um gol a essa altura dos acontecimentos, 3 pontos, são, digamos assim, chuva grossa num ano de estiagem, Fortaleza resolveu que ia, né, descansar um pouco, estudar a partida, assumiu uma posição defensiva e chamou um Ceará para cima, como exigia até o sistema 3-5-2, que muita gente está lendo aí de maneira totalmente errada. Muitos até disseram, sistema feio, defensivo. Outros dizem assim, também com 3 zagueiros. É um negócio assim que a gente não entende e muita gente não procura entender, melhor dizendo. Mas eu estou aqui exatamente para comentar a respeito desse assunto. Gostaria do olhar diferenciado de todos vocês. Já se falou tudo sobre o jogo, os destaques, os gols, quer dizer, aquilo que normalmente se faz acerca do jogo. E eu queria saber do Nod aquela forma de jogar do time do Fortaleza, levado naturalmente pelo gol que marcou, a esquematização do time do Ceará. O que é que lhe pareceu de diferente e inesperado no clássico? Boa noite, Nod. Boa noite, Wilton. Boa noite, amigos de casa e aqueles que da mesa que nos acompanham hoje. Wilton, que eu estranhei quando eu vi a escala. Sempre tem surpresas, né? Rogério Ceni gosta, o Adilson também já mostrou que gosta também de umas surpresas. A questão dos 3 zagueiros.
muito se fala sobre a questão de 3-5-2, mas não se estuda muito como é que funciona a coisa. Então, o pessoal fala que 3 zagueiros é defensivo, como você falava. Mas é exatamente para liberar os laterais. E quando esse sistema é bem trabalhado e quando tem peças que se adequam, com características que se adequam ao sistema, é um dos melhores a ser usado. Que eu digo o Fernando Teixeira aqui com o Fortaleza há um tempo atrás aí. Mas aí nós estamos falando é de agora. E, para mim, na minha opinião, não rendeu a contento esse sistema do Ceará por falta de treinamento de trabalho com esses 3 zagueiros, com as subidas dos laterais. Até porque nem o Samuel rendeu o esperado e nem o João Lucas também rendeu o que a gente é acostumado a ver ele jogar. Agora, a culpa não é do esquema, né? Não, a culpa é porque não foi trabalhado. Eu acho que não foi trabalhado. Você sentiu. Não, mas você sabe de uma coisa? O time do Fortaleza com o Rogério Ceni jogou 3-5-2 um bocado de tempo. Jogou. Você lembra? Jogou, mas teve dificuldade. Carvalho, isso, mas teve dificuldade né? Do também. Jussani e do Lígia. Exatamente. Jogou, não tem, é porque é impressionante o que se faz num clássico desse, repercute a muitos equívocos. Né? Não. O pessoal quer um motivo para poder questionar, mas realmente eu senti que não deu, até porque o Brock, que eu reputo como um bom zagueiro, não esteve bem, inclusive era para ter levado o cartão logo no começo. Né? Não, mas ele não teve um comprometimento, mas não porque teve... o Fortaleza atacou pouco, inclusive. Agora é o seguinte, os 12 primeiros minutos, até sair o gol, o jogo foi um. Daí para frente foi outro, até porque eu vi assim, com 12 minutos o Ceará não jogou. Até o gol do Fortaleza, o Fortaleza foi dono do jogo. Daí para frente, aí o cara fica assim, recuou demais as linhas. O Rogério Ceni questionava isso na coletiva dele, eu não pedi para ninguém voltar. Logicamente que isso acontece involuntariamente, mas não podia era descer as linhas demais como desceu. E nós corremos riscos. Tanto que o Fortaleza atacou, teve os contra-ataques, mas não teve aquela efetividade em termos de chance de gol. E o Ceará dominou, teve volume de jogo e não teve aquele homem para botar a bola para dentro, que é um problema antigo do Ceará, porque quem estava botando atualmente era o Bergson, que não pôde jogar. Quem vinha colocando a bola para dentro antigamente era o Thiago Galhardo, que também não vem mais jogando a bola que ele vinha jogando. Pronto. Então o Ceará teve dificuldades. O resultado, para mim, mais justo, na minha opinião, sinceramente, seria um empate, mas o Fortaleza soube administrar bem e por isso foi merecedor da vitória. Eu fiz até um comentário hoje. Nenhum esquema prescinde do bom jogador. Nenhum. Não existe. Porque muita gente, né, o Sérgio adianta muito isso, só pensa que esquema de jogo é receita de bolo. Você tem ele ali preparado, você usa, tira da caixa, botou lá, resolve. E não é assim. Eu não vi nada de mais de extravagante, mesmo porque o Adilson no segundo tempo tirou o Valdo, né? Fez a linha de 4 zagueiros, só que adiantada. Quer dizer, não teve nenhuma extravagância tática. Eu acho que por dentro o time do Ceará não teve criatividade. O time do Ceará pelos lados, desta vez o João Lucas não rendeu. Os alas com o sistema 3-5-2, eles recebem licença para atacar. Todo mundo sabe disso. Eles são até armadores. Agora, realmente o time do Ceará não soube sair exatamente daquela maneira como o Fortaleza jogou. Atrás, fechado, sem dar espaço nas linhas, ainda assim, como você disse muito bem, teve condição de empatar o jogo. Aliás, depois que o Sérgio trouxe a opinião dele, os senhores viram uma faixa lá, chega de VAR, né? Chega de VAR. Uma manifestação da torcida. Pois mandaram tirar a faixa. Ou então não tinha mais jogo. Pois é, eu acho isso um absurdo. Imposição, né? O sujeito não tem direito de se manifestar. É verdade. Sinceramente, que mania é essa, hein? Que herança é essa? Ora, agora pronto, o sujeito pode dizer, a arbitragem está ruim, manda tirar a faixa ou não tem jogo. Mas aí está na regra do jogo. Sim, mas Tá eu acho. no regulamento do jogo. Sim, está no regulamento. Aliás, é a orientação da FIFA. Mas eu acho isso um absurdo. Eu não posso deixar nunca passar. E o Ceará vai ser julgado dessa por natureza. o Fortaleza pode ser julgado por isso. Porque também é o fim da Porque picada. infringiu o que está no regulamento. Pois é, está no regulamento. Tudo bem, eu acho que regulamento é burro, assim como as modificações. Aliás, eu acho que chato não é o VAR. Chato, como dizia Nelson Rodrigues sobre o videotape, chato é a regra. Essas mudanças absurdas que continuam Brasil afora. Mas eu quero saber... E os equívocos que os árbitros patrocinam, né? Tudo bem. Então não pode chegar lá e dizer, basta de árbitro ruim, pode botar não. Ora, isso é absurdo, rapaz. Isso é a cara desse país que flerta com essas coisas totalitárias. Eu não gosto disso. Mas, Sérgio, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Falando sobre o jogo. Eu fiquei surpreso realmente com essa linha de 3 zagueiros do Ceará. Por quê? Né? O Ceará tem a 6ª melhor defesa do campeonato, jogando com 4 zagueiros.
né? E jogando com os volantes como ele joga. O Fortaleza tem o 6º melhor ataque do campeonato. Nesse entendimento aí de melhor ataque contra a melhor defesa, eu não tenho dúvida, sabe, que devido a um desfalque ou outro, e foi uma coisa estudada, né? Imagino que o Adilson se juntou com os jogadores do Ceará e falou, vamos fazer assim, o Bloco vai entrar aqui por esse lado, porque é um jogador que tem bom passe, atravessa essa bola, o Samuel Xavier vai pegar livre pelo lado direito, mas isso provocou um transtorno na defesa. O primeiro gol, eu estava vendo... O único, né? Ali, o único gol, né? O Oswaldo dá esse passe para o Romário e ele entra numa brecha e tem 3 jogadores do Ceará que ficam batidos nesse lance e não sabem para onde vão. Eles ficam batidos. E do outro lado tem 2 jogadores fechando, o Luiz Otávio sai na cobertura e não consegue nenhuma situação. Ficou totalmente perdido. Faltava um elemento ali no Oswaldo, né, Serginho? Pronto, era só acompanhar. E outra coisa, porque não está saindo nada não? Segue, continua. Bom, então vamos continuar, né? Então, veja bem, eu acho esse detalhe dentro do clássico capital para que o jogo tomasse um outro rumo, né? Evidente que depois o Ceará foi para frente, o Fortaleza recuou, e isso é perfeitamente normal no Fortaleza Ceará. Quem está atrás recua e a outra equipe vai para frente. Mas eu fico impressionado, e porque tem analista de desempenho, tem os jogadores sentados, por que mudar? Por que mudar um esquema que vinha jogando? O Ceará, se você pegar o saldo de gols, o Ceará fez 32 gols e tomou 32 gols. Como é que você vai mexer num ponto nevrálgico, entendeu? Dentro de uma partida que se decide num detalhe, que a gente sabe que nenhuma equipe vai levar uma grande vantagem sobre o outro e quem fizer o gol vai sofrer o ataque do outro. No turno foi justamente coisa parecida. O Ceará fez 2 gols em 20 minutos e no segundo tempo só deu o Fortaleza, indo para cima do Ceará. Então, eu não consigo entender qual foi a razão, entendeu, de mudar de sistema. Concordo com você que qualquer sistema, eu não estou falando mal do 3-5-2, eu estou falando mal da situação específica, entendeu, onde o Ceará alterou toda essa forma de jogar. Inclusive, do ponto de vista ofensivo, tem um lance que você demonstra a insegurança dos jogadores. É jogada uma bola da esquerda para a direita, o Samuel Xavier vem fechando, entendeu? Para tocar essa bola, e o Felipe Cardoso, ele entra na frente da bola, entendeu? Justamente o Samuel Xavier chuta uma bola que podia ser perigosa para gol, a bola bate no Felipe Cardoso, o Samuel Xavier se vira irritado e faz com a mão assim para cima. Quer dizer, são detalhes que ocorrem dentro de uma partida que mostra que não estava muito preparado para jogar naquilo. Por que o Ceará foi para cima? Porque tinha que ir. Ricardinho fez uma grande partida enquanto pôde, entendeu? E no segundo tempo, o que é que acontece? O Samuel Xavier não conseguiu subir mais. O Ceará, faltando 15 minutos para acabar a partida, ele fazendo as modificações e não conseguindo mais força dentro da partida. Aí, naturalmente, devido ao desgaste que teve também no jogo de quinta-feira e tudo, que era um jogo importante. Então, eu penso que, né, não diria que essa foi a razão da derrota, mas como um clássico se decide num detalhe, num lance, entendeu? Essa modificação dos zagueiros do Ceará e jogadores de meio campo ficar sem saber o que fazer na bola que o Oswaldo toca para o Romarinho e ele foge de 3 jogadores do Ceará e não tem ninguém para acompanhar. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, no tempo que o Luiz Otávio ficou fora um tempão aí, 11 jogos, o Ceará não fazia gol, mas para fazer gol no Ceará era uma dificuldade. E o melhor jogador era o Valdo. E o Valdo ontem estava totalmente perdido na partida, porque veio jogar pelo lado direito na linha de 3. Então ficou exposto a uma situação que rapidamente tomou um cartão amarelo e teve que sair, entendeu? Então eu acho que isso teve um peso decisivo dentro da partida. Pois é, rapaz. E, inclusive o treinador Adilson, nas entrevistas finais, ele fazia até uma queixa, né? Porque ninguém está falando aqui só a respeito dos problemas do Ceará. A gente tem tempo, cuidado de falar
de quem ganhou, por que ganhou, como ganhou. É isso que a gente está dizendo. Se o time do Fortaleza foi fiel a uma ideia que ele passou a ter, porque eu acho que quem balizou, quem pautou o jogo foi o gol, marcado a 12 minutos. Talvez se tivesse um jogo diferente. Talvez o Ceará fosse até mais agredido e gostasse disso. E talvez o Fortaleza, até jogando à base da velocidade, como ele sempre joga, tivesse até oportunidades maiores. Mas só que o gol determinou que a coisa ia ser dessa forma. O Fortaleza se segurando e o Ceará atacando. E aí vem a questão, né? O volume de jogo que não é seguido da qualidade acaba dando complicação. Mas o que eu queria dizer, e passando a bola para o meu querido J. Lacerda, é que o treinador do Ceará ele fez uma reclamação muito clara. Eu gostaria dos que estão participando e são chamados a participar, colaborassem. Eu acho que foi uma referência a um Leandro Carvalho que entrou totalmente enlouquecido. Tem entrado, né? Não tem entrado. Por que é que ele botou? É. Né? Eu já não botaria mais. Já tinha um centroavante também de um estilo meio translocado, no caso, esse Felipe Cardoso, né? E esse jogador Wesley, que é a grande decepção do Ceará. Entrou e não fez nada. Isso parece não ter agradado o treinador, né, Jota? Boa noite. Verdade. Boa noite, Wilton, os companheiros aqui, os amigos de casa. Eu também ouvi muitas reclamações em relação à mudança que o treinador introduziu na equipe, e aí o ponto X eu acho que é esse mesmo, ele não teve tempo suficiente para trabalhar aquilo, não sei se foi qual o tempo que ele trabalhou, e isso pode ter realmente tido uma repercussão, né, psicológica, uma repercussão imediata ali na arrumação da equipe dentro de campo. Eu não diria assim que foi aquilo determinante para que o Ceará tivesse perdido o jogo, não. Eu acho até que, como ele entrou bastante sustentado, tentou dar uma sustentação ali, até porque ele tinha os 3 zagueiros, ele tinha uma linha adiantada dos 4, dos 2 homens de lado, né, dos 2 homens por dentro. Agora, o que eu acho é o seguinte, o fato de Samuel Xavier ter sido escalado à frente nessa linha de 4, não tira dele a responsabilidade de ter voltado e acompanhado, por exemplo, o Oswaldo naquela jogada, né? E aí, quando o Serginho fez a observação correta, faltou alguém para acompanhar ali o Oswaldo, ele deu aquela sapateada ali, tocou para o Romarinho, que estava também folgado, ali pôde fazer aquela chapelada para o Oswaldo. Me diga uma coisa, meu querido J. Lacerda, além do erro a que se referiu o Serginho, no gol de Oswaldo, que ele cabeceou, me parece que até consciente, que a bola ia entrar, né? Ele deu assim com o meio da cabeça, o negócio, né? O passo a jogada foi bem... Mas você viu, afora esse lance, algum problema criado para aquela defesa ou problema criado por ela? Não teve. Não teve e também o jogo foi um jogo de poucas oportunidades mesmo, né? Não, mas só para voltar desse ponto aí, o que eu acho é o seguinte, o Ceará tem um problema ali por dentro, que só melhora quando o William Oliveira está jogando. Vejam que a partir do momento que ele entrou, melhorou, porque ele inclusive libera um pouco mais o Fabinho e o próprio Ricardinho. Porque Fabinho e Ricardinho não marcam ninguém, é fato. E sofrem. Você acha que o Fabinho não marca ninguém? Marca pouco. Porque até ele sai. É um perseguidor. Sim, mas ele sai. Claro, é porque ele sai. É isso que eu estou dizendo. Com o William Oliveira, ele ganha esse campo para jogar. O Ceará ganha, né? O Ceará ganha esse campo e ele joga bem, ele vai bem, ele leva o time, né? Libera, inclusive, o Ricardinho também um pouco dessa responsabilidade que ele não faz, que é da natureza dele de marcar. E aí, sem o William Oliveira, os zagueiros sofrem. O próprio Luiz, ontem teve uma hora que ele foi matar o jogo do outro lado. Então, os zagueiros sofrem uma perturbação para os zagueiros, isso é nítido. Mas você acha que eles sofreram? É da natureza. Não sofreram ontem, mas eles sofrem em determinados momentos. Mas o jogo foi assim, né, Wilton? O que é que teve? O que é que o Ceará teve depois do gol sofrido? O Ceará criou. Teve aquela bola que pegou ali meio desajeitada. Samuel e a do Baixola teve aquela bola desajeitada que pegou no Luiz Otávio, que o goleiro defendeu. Ele fez aquela espetacular defesa. Já, né? E teve a bola do Baixola que bateu lá no cantinho, lá na forquilha. Pronto, e foi isso, né? Não, e o Fortaleza teve o gol e o que mais? Só isso. Então, Oswaldo, então foi assim, né? Um jogo mesmo que as equipes ficaram ali, tal. Eu até tinha um sentimento... Não foi a perna que pesou, não? Vocês não acham, não? Eu não sei. Mas eu achei, eu acho que o próprio... achei 2 times assim, sabe?
Porque quando você não pensa bem, raciocina, também a perna que não obedece. Também, e o Wilton, O jogo não sabe disso. o próprio jogo pedia ali a situação de tabela das equipes. Assim, psicologicamente também, que eu acho que isso às vezes vai na cabeça do jogador também. O empate estava bom para todo mundo. também acho. Não estava sossegado, mas estava bom para todo mundo. verdade. A derrota do Ceará, é claro, além da derrota, a posição de tabela é muito pior. Perfeito. Fica muito pior para o Ceará. Então, acho que tudo isso, né, faz parte do contexto de um clássico, que ele termina às vezes ficando assim chato, sem oportunidades. Eu vejo dessa forma. Pois é, rapaz. Nós vamos trazer a opinião do Eduardo Matos. Diante daquilo que foi dito, ele já muito afeito a muitos clássicos entre Ceará e Fortaleza. Se ele foi abaixo demais de sua expectativa, se aquele placar foi correto, enfim, eu queria que o Eduardo, mais uma vez participando do nosso programa, agradecendo pela presença, dissesse da sua opinião sobre o nosso maior jogo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Wilton. Boa noite a todos. Na verdade, a gente, verificando os números do jogo, o Ceará teve 63% de posse de bola, contra naturalmente 37% do Fortaleza, teve 15 finalizações e o Fortaleza apenas 9. Então, a gente já parte do princípio que o resultado do jogo não foi um resultado correto para o Ceará. É claro que não existe essa questão de justiça no jogo e tal, mas a gente está analisando aqui o que é que os dois times fizeram dentro de campo. O treinador, para mim, foi infeliz, porque mudou num horário errado, não era para ter feito essa mudança exatamente contra o Fortaleza, que é um time que se motiva bastante quando vai jogar contra o Ceará e vice-versa, né? Então ele poderia ter feito essa forma de jogar do Ceará, mas não nessa partida. Deveria ter mantido o time da forma que ele vinha treinando. Mas no segundo tempo Ele voltou, ele né? voltou ao normal, tirou o Valdo e colocou o time dentro da forma que vinha jogando. Pois é, mas e eu aí- acho até que o time fez foi piorar. Mas aí a vaca já tinha ido para o Sim, brejo. eu estou dizendo, né? eu acho até que o Ceará fez foi piorar. E cansou. O Né? Porque Samuel cansou Xavier também, né? Não, mas tudo bem, Eduardo. É isso. Então, na verdade, o Fortaleza foi eficiente, fez a parte dele, entregou a bola para o Ceará jogar, se fechou. As pessoas falam que o Fortaleza joga no 4-2-4, mas a gente vê que não é bem assim, não. É 4-2-4. São 4 jogadores de ataque lá, mas esses 4 jogadores de ataque do Fortaleza, eles defendem. São jogadores de meio de Claro. campo. Tem hora lá que o Oswaldo é um volante, que o da direita, o Romarinho também é outro volante. Exato. Então, o treinador do Fortaleza consegue fazer esse tipo de posição do time para ficar eficiente na hora de defender. Então, joga na velocidade, consegue, entrega a bola para o adversário para pegar, para ir na velocidade, sempre ganha na velocidade, porque os atacantes do Fortaleza são afeitos a isso, né? E consegue ganhar muitas partidas, empatar outras e está aí, com 39 pontos, com a classificação para a Série A, assim, já praticamente arrumado. O Fortaleza, eu tenho a impressão que se ele ganhar mais 3 ou 4 Eu pontos... acho que menos disso. Assim, com pontos, né? Você ia falar em partidas. Não, 3 ou Eu acho que 4 com 2 pontos. partidas aí está resolvido, né? Eu acho que 42, 43. 45, E o Ceará não vai, o Ceará também não vai ser desclassificado. Tomara, Eduardo. Obrigado aí pela sua opinião. É porque o problema é o seguinte, eu acho até bom que o público, o torcedor, ele entenda de futebol e procure ouvir a colocação dos times, mas é impressionante essa história de sempre arranjar, digamos, um animal de sacrifício. É impressionante. E evidentemente que como caixa de ressonância do torcedor, os comentaristas ele têm muita influência nisso. É incrível, porque termina um jogo daquele, eu que tenho relação com ali no sistema Edmar, com o pessoal que trabalha na portaria, é impressionante. Termina o jogo, o cara mal viu e diz, hora também com um esquema desse. Porque o treinador é impressionante, ninguém analisa. E pouca gente está fazendo isso, sabe? Com percussiência. E se deixa levar por aquilo que você joga na cabeça, né? Você diz, olha, isso foi um absurdo, porque o treinador é isso. E aquilo realmente o cara incorpora Wilson, pois não. só um breve comentário. Veja bem, quando uma equipe entra em campo, nós aqui falamos, quer dizer, o técnico ele tem o comando. Mas é evidente que isso foi concordado por todos os jogadores. É evidente que isso foi concordado pela direção do clube. É evidente que a comissão técnica sabia que coisas assim iam ocorrer. É evidente que jogadores como Luiz Otávio, Ricardinho,
Valdo, Fabinho, todos os jogadores sabiam, né? Sabiam que isso ia acontecer. Então, tem toda uma responsabilidade nessa situação, porque quando um jogador se levanta e coloca, olha, nós tá dando certo de outra maneira, não tem isso também, parece que não teve essa discussão, né? Se o Ceará ganha o jogo, Estava tudo resolvido. aí o Adilson passa a ser maravilhoso e tudo. Não, O mas cara tava entrou o com o empate, tava sistema tudo Que correto. nó, né? Aí dizem assim, Era o novo mister. Adilson deu um nó tático, né? Não, aí não vem Esse era, com essa, não, você- esse era o você tá discurso. me provocando aqui pro lado Esse era o discurso. Pois tá bom, e eu mas tive olha- um saudoso amigo que dizia, é procurar bode respiratório. Isso aconteceu comigo também, foi sério. Damos uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente volta no programa. Ué, qual é o dele?
Bom, quero abraçar o nosso amigo Renato Bonfim, Paulo Caram, pessoal bom que acompanha o nosso programa, Edinaldo Dantas em Juazeiro, Maurílio Azevedo, nosso amigo jornalista Demontier Tenório, Vicente Reginaldo, Ronaldo Costa, Jucimar Leite, pessoal bom que acompanha o nosso programa, Tony Souza, grande repórter, grande profissional, todos nessa região maravilhosa que é o Cariri. Só que está quente, que eu vou dizer, hein? O negócio lá está muito sério, 38 graus, por aí. Tá derretendo picolé na geladeira. Não, mas menino, se o cão chegar lá, só vai enjoar a comida, porque o resto ele já conhece. O negócio é muito sério. Os abraços do nosso Nodi. O Guajiru. A Giru é daqui a pouco. Ah, tá É certo. na segunda passada. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que acompanha a gente, as cadeiras cativas, o Gilson e o Deni, lá no Montese, lá na Cancão Rações. Todo dia estão, vamos lá assistindo o programa. Um abraço para vocês. O Coronel Justino Ribeiro, rapaz, ex-comandante da Polícia Militar, grande figura, a gente acompanha sempre ele aí nas redes sociais, uma figura exponencial. A dona Maria José Santiago, torcedora do Ceará, acompanha o programa. Essa que no dia que não tem programa, que tem um problema qualquer, um feriado, uma coisa, ela vai lá na loja. Por que é que não teve o programa? Tá lá a dona Maria José Santiago, torcedora do Alvinegro. O Maio, o Alberto, o Clício, o Carlinhos, o Careca e o Dedé lá na churrascaria do Maia, lá no Montes, acompanhando também o nosso trabalho. O Paixão, lá em Guaiúba, na Fazenda Paixão. E agora há pouco recebi a chamada aqui da Verônica Souza, torcedora do Leão, e o Beto, lá no bairro do Bom Sucesso. Bom Sucesso está tão famoso que virou até novela. Um abraço para vocês. Pois está certo. Sérgio? Um abraço para o Maurição e para a Carolzinha lá do Bar Serpentina. Um abraço para eles. Eu gostaria que você repetisse com a imagem, porque ficaria melhor, né? Porque tem, né? Está com problema de Não, microfone. mas não é né? microfone, é porque realmente o negócio enganchou, né? Como se diz. Mas diga aí. Um abraço para o Maurição, bem devagarzinho, né? Para dar certo. Um abraço para o Maurição e outro abraço para a Carolzinha, donos do Bar Serpentina. Sabe que você está até elegante com esse microfone na mão? Parecendo aqueles apresentadores. Os caras Televisão da antigamente, né? Lembrou o Raul Gil. Lembrou o Raul Gil. Já dobrei o cabo das tormentas, né? Grande, Cabo das Sérgio. Tormentas, é? Mas eu quero abraçar o pessoal bom de Messejana, do Guajiru, Bar do Rimé, todo aquele pessoal legal, amigo do Sérgio Alves aqui, né? Que representa aquele pessoal bom e amigo do Messejana. Messejana tá uma coisa linda, né? Messejana hoje é uma cidade aí, você não precisa nem sair de lá. Tem tudo, tem banco, tem tudo, tem verdade. escola, é um negócio sério. E aí, J. Lacerda, é um editorial ou nós temos assim uma passagem rápida? Somos alfarrábios. Ninguém consegue ganhar aqui do nosso Lula Pereira, não. Grande Lula Pereira, um Grande abraço para Lulão. ele, nos acompanhando. Um abraço aí, Lulão. Mas diga aí, meu irmão. Não, só abraçar aqui o José Fernandes Pinheiro, nos acompanha. Eduardo Jorge, torcedor do Tricolor, disse que ontem era 2-0, foi 1, quase acerta, Eduardo Jorge. Um abraço a você. O nosso Wilson Matos, que estreou ontem na FM Bons Ventos, um abraço a você, Wilson, sucesso. O advogado Antônio Rodrigues está nos acompanhando. Também o advogado Ricardo Felipe. Bom, né? Ser bem acompanhado sempre de Só de advogados, né? advogado aí, Pois é. qualquer bronca, O nosso né? Nacipe é o homem do aplicativo também. Aplicativo é bom ser vamos acompanhado. Os professores Roosevelt e Cláudio Aragão, o Sérgio Cardoso, o Mário José Castro e ontem, com a vitória do Fortaleza, até o nosso Diassis, lá do Campo da América, ficou bom da dor de dente, rapaz. Você já Tá viu certo. a vitória de um time fazer o cara ficar bom da dor de dente? Você Negócio sabia, fantástico, né? Futebol Pois é. faz tudo, né? O homem estava todo inchado, moribundo, acabou o jogo, bom. ele estava bonzinho. Pois é, Eduardo Matos, manda o seu alô, o seu plá para os seus amigos, que certamente estão lhe acompanhando em toda essa audiência que a gente tem na capital e no interior. Pois é, rapaz, o ruim de mandar alô é você esquecer alguém, né? É, rapaz. Eu vou mandar um alô aí para o pessoal da Associação Yelton Raulino, uma associação importante que tem entre amigos que frequentam a Casa Caiada, ao pessoal lá da Mito Bank e o pessoal da Servinac. Para não dizer os nomes das pessoas, para não esquecer o nome de ninguém. Tá certo, Eduardo. Aliás, a Casa Caiada está muito bonito aquilo ali, né? Aquela praça bem cuidada. É um lugar aprazível. Um bom lugar. Aconchegante. Já para acrescentar alguma coisa, o meu querido Nod? Não, só para Seria o complementar aí top. que Meus aconchegante o amigos, local. que todo mundo está querendo saber. Olha, é uma aflição tão grande, entendeu? O Eduardo Matos aí, dentro do otimismo dele, disse que não cai ninguém. E aí nós temos aí, o Botafogo vai jogar, né? Daqui a pouco, né? Havaí. Com o Avaí, deve pontuar. Se pontuar, passa do Ceará, no quesito de saldo de vitórias. E aí é acompanhar o que o Ceará vai fazer, o Fortaleza também, embora o Fortaleza numa situação mais confortável.
e também de olho nos outros. Eu consegui assistir ontem o Cruzeiro contra o Atlético, que jogo fraco. Nós também, times parecem cansados. E outras partidas também, o Serginho tem sempre focalizado esse aspecto do desgaste. Aí eu quero saber que entre Fluminense, Cruzeiro, Ceará e Botafogo, já que Fortaleza deu um salto importante, eu quero saber dos senhores, honestamente, o que os senhores acham, se dá para o time do Ceará também acompanhar, tomar o time do Fortaleza e continuar nessa primeira divisão. Você já consultou os astros, Nod, ou você prefere as observações dos jogos? Prefiro consultar o papel aqui. Wilton, eu continuo acreditando que ainda dá para o Ceará também. Não está resolvido para o Fortaleza não, mas está bem próximo, né? Agora, eu acho que vai cair um carioca. Botafogo ou Fluminense, eu acho que os dois não permanecem. E é nisso que eu estou apostando, o meu otimismo do Ceará permanecer também, porque o Fortaleza está muito próximo. O Fortaleza com mais 3 pontos, ele chega a 42, fica praticamente garantido. 45, que é o que o pessoal fala que é a média histórica, eu já penso em Sul-Americana. Mas vamos devagar com Andor, né? Vamos ver se a gente se garante primeiro. Eu acho que o Cruzeiro não cai, e deve cair um carioca. Ceará e Fortaleza, no sufoco ali, mas ainda permanece. Eu estou torcendo e estou acreditando que vão ficar Ceará e Fortaleza em 2020 na Série A. Pois é, eu queria saber do Serginho, né, dentro de suas observações, o que é que tem faltado. Falamos aqui de esquema, né? Quando a gente diz o bom jogador, nenhum esquema ele deixa o bom jogador de lado. Eu quero me referir ao dia do jogador. Você tem bons valores, mas que não rendem. Ele não deixa de ser um grande jogador considerado assim. Mas quando você tem jogadores talentosos, trunfos, que você perde dentro de um jogo. Por exemplo, o time perde o Bachola. É um prejuízo. Você perde o Galhardo fora de sua melhor forma. Outro prejuízo. E isso não é pouco. Num time que tem, como o Ceará, um sério problema com o seu 9. Até agora ninguém se satisfez, né? Ninguém realmente realizou um trabalho bom ali para botar a bola para dentro. E isso tem realmente dificultado mais do que se pode imaginar, não é sério? Qual é a sua previsão, Sérgio? Você não é muito chegado a essa questão de números. Eu também estou com você, mas gostaria de saber de sua apreciação. Não, acho que você tem aí uma briga, né? Do jeito que está hoje, você tem uma briga que envolve Botafogo, Fluminense, Cruzeiro e Ceará. Né? Essas equipes, né, são as equipes que nesse instante, porque esse tipo de pergunta nós vamos ter que fazer segunda-feira outra vez, porque vão aparecer outros resultados e nesse momento pode acontecer qualquer coisa, né? Se de repente o Ceará vai pegar a Chapecoense, pode vencer a Chapecoense lá, ou pode perder o jogo, o Botafogo vai jogar hoje mais tarde contra o Avaí. O Fluminense, por exemplo, o Internacional não estava querendo nada dentro da partida, porque já tem praticamente certo um novo técnico, estava cumprindo tabela, mas ao mesmo tempo pressionado pela torcida que foi lá e não quer que o time fique fora da Libertadores o ano que vem. Acabou entrando uma bola numa jogada, o Internacional criou Marra, fez o segundo gol, o Fluminense se apavorou e perdeu o jogo dentro de campo. Esses jogos aí de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Cruzeiro, de repente, se Botafogo, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro ou Ceará se toma um gol nessa situação, já desespera logo. Então vamos aguardar para ver o resultado dessa briga. Pois é, pai, tinha uma eleição no Crato, na época de Pedro Feliz Cavalcante, dizia, tá com medo ou tá com Pedro? Entendeu? É aquela questão das disputas políticas. Você está com medo ou está com Pedro, ô Jota Lacerda? Porque com a análise que você faz, é Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, Ceará, não é? Você acha que quais são os empecilhos maiores? Você que é chegado assim a vislumbrar não fique o me futuro, olhando, não fique me olhando. Você é cheio de coisas. Não fique me olhando com esse Pois ar de que eu poderei adivinhar as coisas, não. Mas eu também tenho um sentimento, e não é de agora não, de algum tempo, eu tenho um sentimento que os dois podem escapar. Mas é óbvio que para escaparem, eles precisarão até melhorar um pouquinho dentro do que estão aí apresentando. Acho que o Ceará melhorou já alguma coisa, apesar das críticas, apesar de não haver aquela empatia
esperada entre torcida, treinador, tudo mais, mas eu acho que está havendo uma certa empatia entre o treinador e a equipe. E o Ceará tem melhorado, sim, é fato. O treinador tem usado o que ele pode, o que ele tem. O Ceará é um time, por natureza, com problemas do meio-campo para frente. O Ceará dispensou 2 atacantes, Roger e o Bueno, que na época eu dizia, poxa, estão assim como se os caras fossem culpados de tudo. E eles estão por aí fazendo os gols deles e tudo mais. E o Ceará hoje não tem atacantes, significativamente atacantes. Tem 2 meninos aí, o Bergson e o Cardoso, que fazem também o que podem. Então o que é que você vai exigir? O treinador não joga, ele não entra em campo, vai estar sempre com o pezinho na frente e um atrás. A própria mudança que ele fez ontem sinaliza que o treinador teve um certo receio, que o treinador quis se precaver um pouco mais. Você acha? Eu acho, não estou dizendo, sinaliza, né? Dá assim, a gente fica perguntando por quê, o que há. Sinaliza. Se ele mudou de repente para um esquema em que ele ficou com 2 linhas ali mais compactas, não é? Em que ele quis dar uma sustentação maior, certamente que houve um certo receio de alguma coisa. Eu acho até que se ele tivesse o William Oliveira, ele não teria feito aquela mexida. Porque ele tem no William Oliveira um cara ali que deu ganho por dentro ali, que aumenta a capacidade dele de marcação e que libera esses 2 jogadores, o Fabinho e o Ricardinho. Então, acho que os times precisam produzir mais. E o Fortaleza teve uma mudança aí, lembra, Serginho, que a gente reclamava aqui, que o Rogério Ceni queria ganhar de todo jeito. E a natureza do time do Fortaleza era ganhar, pressionar o adversário. Hoje ele já não tem tanto isso, já mudou um pouco. Jotinha, você está falando, eu queria fazer uma observação, por exemplo, do conceito ofensivo de jogar futebol, que a gente tem defendido, e a gente defendeu o ano inteiro do Fortaleza, e o Fortaleza, se classificar, ele coroa uma participação em 2 anos. Os 2 volantes do Fortaleza são volantes leves e que jogam correndo quase o campo todo. Então você veja que existe um certo atraso na compreensão do Ceará de entendimento de jogo, de ter jogador forte de pegada o tempo todo. Na verdade, esse tem sido um problema do Ceará também. Ele tem que ter, o Ceará tem que se ressuscitar numa situação de jogadores leves, habilidosos e bom de bola, com velocidade. Né? E corporativos no jogo, né? Porque o Fortaleza tem isso, a gente já falou disso aqui, que ela é uma equipe homogênea, entrosada, corporativa, em que hoje ela faz isso até muito mais. Ela vem aqui embaixo toda, ajuda essa marcação, toma a bola e sai. Quebrou o elo do Edinho, né? Com a saída do Edinho, que era as velocidades pelos lados, perdeu o Edinho, mas continua essa equipe com essa força, com esse poder, que o Ceará não tem, e ele vai ter que sobreviver com essa força atrás de não tomar o gol, de tomar a bola, e salve-se lá como puder na frente. Os zagueiros é que tem feito os gols do Ceará. Pois é, quem nos deu aqui uma visão otimista foi o nosso amigo Eduardo Matos. Você disse, então, eu acho que os 2 escapam. Me explica como é que vai ser, que está todo mundo querendo saber, Eduardo. Você fez um estudo aprofundado. Não, eu tenho visto os outros times jogar. O Fluminense é muito inconsistente. Tem partidas que faz muito bem e tem muitas partidas que não joga absolutamente nada, quebra a bola. O Botafogo vem caindo. Esse resultado do jogo de hoje, do Botafogo com o Avaí, vai ser um resultado importantíssimo nessa questão da classificação. A gente está colocando aqui como ponto pacífico de que Avaí, Chapecoense e CSA já são os 3 candidatos, né? E vai ficar só uma vaga para ser decidida entre Fluminense, Botafogo, Ceará, Cruzeiro. Fortaleza e Cruzeiro. Você não baixaria o sarrafo aí em termos, por exemplo, Fortaleza pega o CSA domingo e se faz mais 3 pontos, adeus Corina, que eu já vou embora. Você não colocaria Ceará, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense, a briga entre esses 4 aí, com
com 6 jogos pela frente, meu querido Porque Eduardo. aí tem uma gradação também de risco, né? Não quero saber do Eduardo, que ele foi o único que disse aqui, a os gente dois Não, ficam. eu também disse, eu disse? acho que ficam os Ótimo, dois. então O aumentou. Nod disse que acha que ficam os dois. Ninguém disse Ninguém que o Ceará disse. não fica. Mas a eu primeira posso- manifestação, Posso até mudar. a mas no primeira momento manifestação de otimismo foi do Eduardo. foi. E a minha não é de hoje, não. Eu acho O Eduardo é que eu acho fechou que o os cordão. dois, eu acho que os dois Então, vão tudo bem, todos eles permanecer. são otimistas, isso é que é importante. Mas nós temos 5 minutos, vamos tocar o barco? Os Conclua dois vão seu permanecer. pensamento. Viu? Os dois vão permanecer. Tenho quase certeza disso. Porque o Botafogo está jogando muito ruim e o Fluminense é um time muito inconstante. Então, vai sobrar para ficar entre Cruzeiro, Fluminense e Botafogo para assumir lá esse quarto lugar aí da queda. Pois está certo. Meus amigos, uma coisa chata tem sido a arbitragem brasileira. Eu acho que as regras, olha, essa questão de bola na mão e mão na bola, o que eu vejo tem uma santa paciência. E outra coisa, uma coisa insuportável, essa paralisação de jogo para resolver o que é que vai matar. O Bandeirinha hoje, ele é um gandula remunerado, sabe? Às vezes vale, às vezes não vale. E ontem no jogo, não é? Não sei se por causa daquela faixa, nós não tivemos problema nenhum de arbitragem, né, seu Norte? O Wilton até lembrava ontem, durante o jogo, teve aquela paralisação na negócio da faixa, até que eu também não concordo, mas eu também já sabia, como o Lacerda falou, essa questão da regra. Mas não teve essas paralisações e até na hora de ouvir o VAR, ele foi rápido. Aquele árbitro de ontem, ele foi negligente, não tem 100% em arbitragem, mas ele foi negligente em algumas situações disciplinares, mas durante o jogo não se ouviu falar, ninguém se lembrou do VAR, só se lembrou quando veio a faixa. Inclusive o lance do gol foi um lance ali Foi, mas complicado. rapidamente ele, porque às vezes O Rogério Ceni, inclusive, chegou a pensar que que o estava Wellington impedido, Paulista é verdade. teria anulado o gol. Mas o Luiz Otávio estava dando condição. E acha que aquela bola entrava. Mas é a questão da arbitragem. Eu achei que foi uma arbitragem boa. Lembrando até as arbitragens que eu vejo na Europa. Perfeito. Em que dificilmente o VAR participa, só em último caso, né? Um caso muito E flagrante, ele foi criado muito para gritante. isso. Perfeito, Exatamente. mas eu só tenho aqui 3 minutos, eu quero saber do Serginho. Vejam bem, a gente está comemorando uma boa arbitragem, né, Sérgio? Que tempos são esses? Porque havia uma preocupação dos times até com o jogo, com a arbitragem, porque eles vinham reclamando da vida. Cólera, né? Tempo de cólera. Não está fácil. Só a coisa que eu tenho para falar é isso. Então tá fácil. Não está fácil. Jota Lacerda, encerrando o papo aqui. Pois, eu acho, como eu sempre achei, o instrumento do VAR, a gente já discutiu isso aqui, para mim é uma coisa excelente, é boa, não tem problema de VAR. O problema é que os caras começaram a meter os pés pelas mãos. Eu, por exemplo, você querer mudar a regra de mão, rapaz, Ridículo. bola na mão não é nada. Mão na bola é falta e ponto final. Acabou. Por que tem que mudar isso? verdade. O cara sobe, cabeceia a bola raspa nele, bate no braço, pênalti. Não, não é pênalti. Não é pênalti. É verdade. É claro que não é. Então, impedimento, ficar botando uma linhazinha para ver um cabelinho de sapo, uma unha. Que é isso, poxa? Alguma coisa, Sérgio? Não, Muita E invenção. aí, Eduardo, o que é que se fala sobre Mas o assunto para encerrar? eu não posso deixar de me pronunciar com relação àquelas confusões que teve lá no estádio ontem. Assim, ótimo. Tem que haver uma solução para isso. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer os jogos entre Fortaleza e Ceará lá na Europa. Só vai ter essa solução, porque não tem outra forma de acabar com essa estupidez, não. E aí, Pelo Marcos, amor em cima de Deus. sua observação, ficamos um tempão enorme discutindo aqui cerveja no estádio, que era o grande problema, era a cerveja no estádio. Ontem, inclusive por força do projeto, da lei, não tinha cerveja na Arena Castelão. E a confusão começou foi de manhã cedo, pelos bairros, no entorno da arena, era verdadeiro campo de batalha, 4 horas da tarde. É o que eu disse, essa questão da segurança, essa insegurança, esse vandalismo, é como aquela doença do gado, a aftosa, né? Ela passa um tempo sem ver, aí volta. um animal pula a cerca e contamina o outro lado, né, Sérgio? Que realmente parece que não tem jeito, né? Eu falei que não está fácil. Quando eu falei não está fácil, está Porque está difícil. a nação como um todo, está essa dificuldade de qualquer justiça, de qualquer coisa justa. O VAR é passível de estar sempre errado, as pessoas que estão lá não são confiáveis, os árbitros que entram em campo não são confiáveis, as pessoas que comandam o país ou que reclamam do país não são confiáveis. É um tempo de intolerância terrível. Muito obrigado a todos.
Na próxima segunda-feira nós estaremos de volta às 19 horas com o programa Com a Bola Toda. A todos vocês, muito obrigado aqui.